Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E nesse vídeo eu trago para você uma revisão de matemática na 20ª aula de 2022 com o tema trigonometria na circunferência, mais especificamente função tangente. Então vamos construindo um gráfico da função tangente. Dada essa função f de x igual tangente de x, a gente vai trabalhar na circunferência, no círculo trigonométrico. E o primeiro ângulo que a gente toma como base é o ângulo de 0 grau. E o que é tangente? Tangente é a divisão do seno pelo cosseno, ou se for no triângulo retângulo, do cateto oposto pelo cateto adjacente. Ainda tem uma outra forma de explicar tangente bastante clara que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos supor a tangente de 0 grau, que é o seno dividido pelo cosseno. Seno de 0 grau é zero, porque seno é o deslocamento para cima e para baixo, subindo e descendo. Seno subindo e descendo. Então não subiu, não desceu, está no centro, deslocamento zero. Cosseno. Cosseno é com sono. Quando a gente está com sono, a gente quer ficar na horizontal, não é verdade? Então, cosseno de 0 grau, aqui está o 0 grau, é 1. Um raio para a direita. E a divisão aqui, a tangente desse 0 grau é a divisão do 0 por 1. Divisão de 0 por 1 dá 0 mesmo. Então, a tangente de 0 grau é 0. Ainda tem uma outra forma muito interessante de analisar tangente. Tangente, tocar. Veja a reta tangente em verdinho aí. Esse ângulo de 0 grau toca a reta tangente na altura 0. Você poderia ter aqui também a tangente de 180 graus de π, que é 0, que ela vai tanger a reta tangente na altura 0. Então, no nosso gráfico também, a tangente de 0 vai ter um pontinho na altura 0. Veja aí, tanger, tocar, tocou aqui na altura 0. Vamos para o próximo, vamos para π sobre 2. Quanto que é a tangente de π sobre 2? Veja você que tangente é o seno dividido pelo cosseno. O seno de π sobre 2 é um raio, né? Subiu um raio inteiro. Cosseno, em relação ao eixo x, a variação é 0. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. E a tangente, que é a divisão do seno pelo cosseno, a gente vai dividir 1 por 0. Mas é impossível. Quantas vezes 0 que daria 1? Não existe. Se não existe, não existe tangente. Se não existe tangente, tem como construir o gráfico? Tem sim. Você passa um pontilhado e fala, olha, aqui em cima minha curvinha da tangente, você não passa. Veja que aqui, considerando esse esqueminha de tangente, jamais π sobre 2 tocaria no eixo da tangente. Até poderia tocar aqui no 30 graus, 45 graus, 60 graus e os outros todos. Porque ela viria aqui, ia subindo e subindo, uma hora encontraria com a reta tangente. Mas no π sobre 2 ela ficaria igual o ponteiro do relógio marcando meio-dia, jamais encontraria com a reta tangente. Por isso que não existe tangente de π sobre 2. Agora, vamos continuando a análise. A tangente de π, como eu já disse, ela toca o eixo da tangente aqui, ó. Então, a tangente de π, o seno é 0, porque não subiu nem desceu, o seno de π, e o cosseno é menos 1. Por quê? Um raio para a esquerda. E cosseno é direita e esquerda. Se está um raio para a esquerda, menos 1. Aí a divisão de 0 por menos 1 dá para fazer. E como tangente é a divisão do seno pelo cosseno, a tangente de π é 0, né? Aqui, ó, tocou no 0. Então venho aqui e coloco o pontinho na altura 0. Analisando aqui 3π sobre 2, 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é quanto? É menos 1, um raio para baixo. E o cosseno de 3π sobre 2, que está no centro, é 0. E dividir menos 1 por 0, a gente já viu que é impossível, porque não existe nenhum valor que vezes 0 dê menos 1. Então, não existe. Novamente, eu passo o pontilhado e falo que você não passa tangente. E por último, aqui de 2π é o mesmo caso de 0. Vai tocar aqui o eixo da tangente no 0.
Por quê? Porque seno de 2π é 0 e cosseno de 2π é 1. Né? E 0 dividido por 1 é possível, dá 0. Então a tangente de 2π é 0. Tocou aqui no 0 e está visível, né? Então, pontinho na altura 0. Agora é só fazer as curvas. Como ela é uma tangente crescente, você vai pegar de baixo e subir. Aqui vai subir. Tá entendendo? Antes também eu poderia fazer aqui uma curva subindo. Ó, depois também eu poderia fazer uma curva subindo. Isso aqui não tem limite. Você pode fazer quantas você quiser. Porém, não pode tocar no pontilhado. Quanto que seria o período aí? Período é o tempo que ela leva em relação ao eixo X para formar um desenho aqui desse, uma curva. E se você pegar do π sobre 2 até 3π sobre 2, dá um π, porque olha, de π sobre 2 até π dá meio π. Meio π com mais meio π aqui dá um π inteiro. Ou então você pode pensar 3π sobre 2 menos π sobre 2, 2π sobre 2, que é 2 por 2 é 1, que é 1π. Agora, a imagem não tem limite. Veja que eu peguei daqui, eu poderia ter pego muito mais embaixo e ido até infinitamente para cima. Então a imagem é o conjunto dos números reais. O domínio que é o mais complexo. Como fazer o domínio disso tudo, né? Veja que de meio e meio π não tem tangente. Então o x é diferente de π sobre 2. Ele não passa em π sobre 2, mas κπ. O que quer dizer κπ? Mais um certo valor vezes o π, desde que esse valor seja um número inteiro. Por exemplo, se você pegar π sobre 2 mais um π, 3π sobre 2, o k vale 1. Se você pegar o k valendo 2, aí dá uma volta inteira. Novamente, no π sobre 2 não existe. Então vai ser π sobre 2, que é onde não pode passar, mais uma certa quantidade de π. Seja 1, seja 2, seja 3, até porque aqui o período é um π. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Olha, e eu tenho nesse canal, nessa playlist, uma série de videoaulas falando sobre a composição de gráfico do seno, do cosseno. Vale muito a pena você assistir. Você, meu convidado, minha convidada especial. Um abraço à minha turma do segundo ano A da Escola Antônio Fernandes de Oliveira. Boa sorte para vocês. Bom proveito do que vocês aprenderam. Aquele abraço. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos! Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as regras entender. O cosseno eu faço correndo, pra frente e pra trás. Na esquerda é negativo e mais na direita. E a tangente como vai ficar? Vem que eu vou lhe mostrar. Basta você dividir o seno pelo cosseno e olhar os sinais. Menos por menos mais. E não tem segredo, não. Vem estudar, vem aprender. É só cantar e as